Irmãos, nós temos alguns avisos antes de começarmos a paraxá, para conversarmos. Uma é precisamos falar sobre os dízimos e as ofertas. Inclusive pedir perdão, dona Lurdinha, porque, dona Lurdinha, a senhora já nos deu a ajuda para a compra das luminárias e nós ainda não as fizemos, por causa da nossa luta aqui de gastos em outras áreas também na congregação. Mas nós precisamos que os irmãos lembrem-se dos seus dízimos e do quinto que nós prometemos ao Eterno ser entregue na casa dele, para que nós possamos prosseguir a obra do Eterno. Então, nós temos encontrado um pouco de dificuldade nesses últimos dias para nos manter devido aos gastos com a obra, que são grandes. Então, os irmãos lembrem-se do Eterno e com os seus dízimos e as suas ofertas. O nosso segundo aviso é que dia 5 é Tu Bisvat, é o Ano Novo das Árvores. Dia 5, na quinta-feira, nós estaremos fazendo o plantio da árvore que a prefeitura nos cede, no sábado que vem, dia 7, logo após o serviço aqui da manhã. Então, você venha pronto para ir para a rua, que nós estaremos plantando a árvore, é o Pau-Brasil. A árvore é o Pau-Brasil. Ali na Praça Getúlio Vargas, próximo ao Banco Itaú. Então, o que é, meu filho? Na beira-mar. Então, nós sairemos daqui logo após o serviço, hein? Não, é Banco Itaú, sim, meu filho. É Banco Itaú. Então, nós estaremos ali fazendo o plantio. Nós também estaremos fazendo as nossas orações ali, o plantio. E você precisa estar presente, vir com roupas próprias para ir para o sol. Traga, então, sua sombrinha, roupas frescas. E nós estaremos ali servindo para os irmãos um suco de manga, das mangas colhidas aqui da terra, o fruto da terra. Então, precisamos que os irmãos nos ajudem na preparação desse suco. Irmão Elisomar já tem nos ajudado e vai preparar um pouco. Mas nós precisamos que quem puder nos ajudar nesses preparativos do suco, você converse com a Arister, que nós temos ali a manga congelada para você levar. E nós vamos armazená-las nas garrafas de PET. Traremos para aqui, colocaremos na caixa com gelo e levaremos para o local. Lá nós estaremos fazendo o Kiddush, também sábado que vem. À tarde, se o Eterno nos permitir, nós estaremos colocando o versículo de Isaías 41, versículo 19 e 20, ali no nosso jardim, próximo às murtas, porque é uma promessa própria para esta casa. Plantarei no deserto, aqui era um deserto, uma casa em ruínas, onde o Eterno trouxe toda essa vida, com a sua misericórdia e grandeza e poder, e a ajuda dos irmãos de cada um de nós. Então, nós precisamos, à tarde, nós estaremos colocando o versículo e fazendo um serviço ali no nosso pátio. Que o Eterno nos dê graça para isso, para que aconteça. Então, esses são os avisos. Nós também hoje estaremos, logo após o serviço da tarde da Ávida lá, nós estaremos começando uma consagração ao Eterno até amanhã, o primeiro dia da semana, ao pôr do sol. Que consagração é essa? Um jejum e orações, porque nós já estamos caminhando em direção a Pessa e precisamos nos preparar para a grande celebração de Pessa. Não é? Teremos aqui convidados, teremos a casa bem cheia em Pessa e precisamos também nos preparar. Então, depois você vai anotar, nós colocaremos aqui uma prancheta com os horários à tarde, e você anotará o horário que você vai estar em jejum. Se é de 10 às 11, das 11 ao meio-dia, você verá ali o seu horário, o tempo que você quiser estar juntamente conosco nessa consagração. Pai, em nome de Yeshua, nós agradecemos ao Eterno pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta manhã, de estarmos com os nossos irmãos na internet sem vê-los, mas sendo abençoados pelo Eterno, em podermos estarmos juntos diante da Tua palavra e aprender dela. Portanto, venha abençoá-los na mesma proporção
com que tu tens nos abençoado aqui. Traz ao coração deles as mesmas responsabilidades que tu tens trazido em nossos corações. Tenha misericórdia de cada um de nós e faça-nos nesta manhã entender a tua palavra e ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. A nossa paraxá é Bechalar, né? E ele, quando ele enviou a nossa paraxá de hoje, Êxodo capítulo 13, vamos lá? Êxodo capítulo 13. As tradições midráshicas colocam em relevo aqui a proteção de Elohim sobre seu povo. Veja para você, veja comigo. Então, a partida, eu não cheguei lá, a partida do povo e do mensageiro que vai junto, olha que interessante, elas acontecem simultaneamente. Você vai entender o que eu estou te falando. Você veja aqui, ó, que esta partida do povo e do mensageiro, ela vai se dar simultaneamente. Olha para você ver aqui no capítulo 13, a partir do versículo 20. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Eterno ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Israel estava numa posição aqui totalmente desfavorável. Israel estava diante do mar e de um desfiladeiro, e Faraó os perseguindo, porque aprouve assim Elohim fazer para provar o seu povo, né? Mas você vai ver que durante a noite, olha no versículo 19 do capítulo 14, durante a noite o fogo não substitui, como de costume, a coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia. Ela permanece e envolve Israel com um manto protetor, como um manto protetor. Então o anjo de Elohim, que ia adiante do exército de Israel, se retirou, se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Você vê que a nuvem aqui e a treva vai fazer uma diferença enorme. A nuvem e a treva aqui, ó, que ilumina a noite. Uma não se aproxima da outra, no versículo 20, durante toda a noite. Olha, versículo 20. Iam entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Nós então nos defrontamos aqui novamente com a distinção entre aquele que serve a Elohim e aquele que não serve. Aquele que vai servir a Elohim, que Israel vai servi-lo agora, sobre a bênção dos pais, a proteção, a bênção dos pais. Então, como no momento do golpe da treva, quando o acampamento dos israelitas permanece iluminado. Essa coluna de nuvem é para o povo de Adonai, um muro protetor, mas para os egípcios ela traz apenas trevas, é o anjo. Não é? Apenas trevas. Eles permanecem nas trevas porque preferem as trevas à luz. Eles permanecem nas trevas porque preferem as trevas à luz. Essa é uma realidade palpável dos nossos dias. A proteção de Elohim sobre seu povo destaca-se entre a estreita ligação entre esta libertação e a promessa feita aos pais. Vamos lá em Gênesis, capítulo 15. Vou repetir. A proteção de Elohim, o mensageiro que se levanta juntamente com Israel para seguir com Israel,
ela tem uma estrita ligação entre a libertação do Egito e a promessa feita aos pais. Gênesis 15, aqui está a promessa feita a Abraão. Capítulo 15, versículo 13. Então disse o Eterno a Abraão: sabe, com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Nós temos aqui, então, descrito praticamente o primeiro êxodo. O primeiro êxodo, o êxodo histórico. Quando Elohim coloca o povo à prova, suscitando perigo. Por isso que eu disse que entre Piairote e o mar, há um desfiladeiro, e Israel está num perigo tremendo, numa posição altamente desfavorável. Mas Elohim, eu não estou quase aguentando falar, mas Elohim se levantará, suscitando perigo para livrar o seu povo. Para Israel, trata-se de uma libertação. Para Israel, trata-se de uma libertação. Para o Egito, é uma fuga, olha no capítulo 14, de um grupo de escravos. Olha para você ver. Para Israel, trata-se de uma libertação. Para o Egito, um grupo de escravos. Mas antes eu quero começar a ler 14, de 1 a 4, depois o 5, que eu estou falando. Então disse o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem, se acampem junto a Piairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante do ídolo Baal-Zephon. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Eterno. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o seu povo, e disseram: que é isso que fizemos, deixando ir a Israel, para que não nos sirva. Viu como é que eu disse? Para Israel é uma libertação, para o Egito é uma fuga de um grupo de escravos qualquer. Só que aqui não está um povo qualquer. Aqui são os filhos de Elohim, não é? Enquanto a razão humana, o intelecto, não vê a saída, a fé em Elohim, que a base da nossa palavra hoje é fé, a fé em Elohim realiza o impossível. Ele fecha todas as saídas para mostrar seu poder, porque ele é aquele único, o Elohim de Israel, que realiza milagres. Ele é o único, o Elohim de Israel, que realiza milagres. No primeiro êxodo, não temos um acontecimento individual, uma questão do Francisco, ou do Roberto, ou da Ruth. É uma questão histórica de um povo. É um acontecimento único na face da terra. É um acontecimento único, não é uma questão individual, pessoal. Mas é uma questão histórica. É um acontecimento único. Olha para você ver, do versículo 6 ao 10. Assim aprontou o Faraó o seu carro. Tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. O Eterno endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros, seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles,
temeram muito e clamaram. Diante da miopia do povo e do seu medo e do seu humor negro, você pode fazer uma pequena leitura que o êxodo não foi aceito tão facilmente como poderia se crer pelo silêncio dos hebreus. Olha para você ver o versículo 11 que você vai entender o que eu estou falando. Eles estavam silenciosos, mas nos seus corações eles não aceitavam o êxodo. Eles não aceitavam a saída. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A mesma censura foi mencionada em Êxodo 5:21, após a primeira entrevista de Moisés com o faraó. Os hebreus pareciam silenciosos e passivos, como estranhos diante daquilo que Moisés preparava. A confiança deles não era uma fé que você vai precisar e eu de termos, que exige as Escrituras, ainda era uma fé intelectual. Olha para você ver Êxodo capítulo 5. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Versículo 21. Para você ver que aqueles que pareciam silenciosos e passivos, como estranhos diante daquilo que Moisés preparava para eles. Olha o 5:21, para você ver. E eles disseram, olhe o Eterno para vós, e julgue isto, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Eterno, disse o Eterno, por que tratastes mal a este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo de nenhum modo livrastes o teu povo. Moisés aqui se reveste de uma profunda certeza, de uma profunda confiança. Por quê? Porque Israel estava trocando as coisas. Os termos usados aqui deixa claro que eles estavam lutando por uma aparente vida. Preferiram viver nas mãos de Faraó, a sair e a lutar em prol da sua própria vida. Esse é o estado nosso nos dias atuais. Esse é o nosso estado nos dias atuais. O mesmo estado aqui de Israel, preferiam estar nas mãos de Faraó. Acharam que ali eles garantiriam a vida. Deixa-nos servir ao Egito. Sim, vale mais para nós servir ao Egito. A vida indo embora. E eles achando que naquilo ali eles tinham vida. É preferível viver no Egito do que ir para o deserto, que é a proposta de Elohim. Ir para o deserto para sermos tratados. Aquele viver no Egito era nada mais do que a morte. Nada mais que a morte. Moisés aqui, irmãos, ele vai se revestir de uma certeza, de uma confiança, porque quaisquer que sejam as aparências, Elohim salvará o seu povo. Quaisquer que sejam as aparências, Elohim salvará seu povo. Veja aqui, 14, de 13 a 15. Moisés, porém, disse ao povo, olha a certeza e a confiança de Moisés. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Eterno que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Eterno pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Eterno a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que partam. Dize aos filhos de Israel que partam. A ordem de partida é dada sem nenhuma reserva.
sem dar margem para nenhum questionamento. Será que é pelo mar ou será que teremos que andar por terra? Não havia questionamento. Não havia tempo. Não havia tempo para questionamento. Teria que tomar uma posição. Teria que tomar uma posição, é isso que ele está falando. Então o mar que parecia ser um obstáculo intransponível agora, é como que aquele mar foi suprimido pela fé. Pela fé. Na palavra de Adonai. Diz a Israel que parta. Na palavra de Adonai. Aquele mar é como se ele fosse suprimido pela fé. Diz a Israel que parta. Não dá tempo de raciocínio algum. Porque senão o intelecto toma o lugar da fé e estamos todos destruídos. Portanto, o povo deve avançar sem ter recebido nenhuma garantia. Ouça o que eu estou falando para você. O povo deve avançar sem ter recebido nenhuma garantia. É como a Páscoa, uma prova que exige um ato de fé. É como a Páscoa, uma prova que exige um ato de fé para com Adonai. Geralmente a tradição midrástica insiste sobre a pouca fé dos filhos de Israel. Somente um pequeno número exerce fé e salva o povo. Ouça o que eu estou falando. Somente um pequeno número vai exercer fé e salvar o povo. Vamos lá no Salmo 114 para você ver, ou dar uma olhadinha aqui comigo como salmista. Salmo 114. Aleluia! Um pequeno grupo. Fala aí no microfone, meu filho. Um pequeno grupo. Pode falar, pode completar. Então, esse pequeno grupo deve assumir uma responsabilidade muito maior. Porque a responsabilidade não é só por eles, é por toda uma geração. Olha o que diz o salmista. Ele vai evocar aqui o que aconteceu em Israel após a saída do Egito. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o santuário de Elohim, Israel o seu domínio. O que significa isso? O reino de Judá e o reino de Israel dividido. Os dois reinos que formavam o conjunto do povo hebreu, os descendentes dos patriarcas, Judá se torna o santuário, a morada de Elohim. Fica em volta do santuário, com seus ministrantes, cuidando e zelando, porque ali estava a presença de Elohim. Um pequeno povo, onde estava o santuário. Israel, seus governados, as 10 tribos do norte, aqueles sobre os quais seu governo se exerce. O governo de Elohim e o governo de Judá se exerce para salvá-los. Para salvá-los. O segundo êxodo acontecerá com Machia inaugurando o tempo messiânico. O tempo messiânico que está prefigurado por esse êxodo que nós acabamos de ver, o êxodo histórico. Será prefigurado aqui, inaugurando o tempo, não é o templo, é o tempo messiânico. Paulo enfatiza o segundo êxodo, vamos lá? Em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, Paulo vai enfatizar aqui o segundo êxodo. Porque nós precisamos conhecer a fé que não é intelectual. Atos 13, de 13 a 44. Ele começa seu discurso no versículo 17. Olha bem, ele está em Antioquia, na Pisídia. Partindo de Pafos, versículo 13. Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Estando na sinagoga num dia de Shabat, assentaram-se. Depois da lição da Torá e dos profetas, mandaram dizer os principais da sinagoga: Irmãos,
Se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, disse: homens de Israel, e os que temeis a Elohim, ouvi. O Elohim deste povo de Israel escolheu a nossos pais e os fez prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou de lá. Ele está mencionando a escravidão dos egípcios e como Israel foi livre da escravidão. Com braço estendido, com braço forte, Elohim os tirou de lá. Paulo continua fazendo menção das grandes intervenções divinas e nas promessas messiânicas. Ouça bem. E suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei. Elohim lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Elohim a Yeshua para Salvador de Israel. Antes da vinda de Yeshua, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Machia, mas após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Elohim, a vós é enviada a palavra da salvação, a palavra da fé. A palavra da fé. Ele diz, agora ele está conclamando a vós que temeis. Não foi essa a conclamação no êxodo histórico. Agora ele está conclamando, dentre vós e os que dentre vós temeis a Elohim. A vós é enviada a palavra de fé. A exigência aqui é arrependimento de pecados. Olha o versículo 24. O batismo de arrependimento e agora a fé. A fé é exigida aqui. Arrependimento de pecados e uma fé robusta. Uma fé robusta vai exigir. Paulo, veja o versículo 30, vamos ler mais um pouquinho. Por não terem conhecido a Yeshua, os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os Shabats. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Havendo eles cumprido todas estas coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Elohim o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Elohim a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Yeshua HaMashiach. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi eu vos darei. Paulo está se referindo ao pacto davídico. Ao pacto davídico. Haverá um trono de Davi, isto é, uma autoridade real haverá. Haverá um reino de Davi, isto é, um governo, uma esfera de governo. E esse reino e esse governo durarão para sempre. Esse governo e esse reino durarão para sempre. Para sempre. Portanto, é necessário. Veja o 35. Obediência, confissão de pecados e fé. Vamos, obediência, confissão de pecados e fé.
Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pois tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Elohim, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Elohim ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos notório, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela Torá de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede que não venha sobre vós o que os profetas disseram. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, pois opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no Shabat seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos que permanecessem na graça de Elohim. No Shabat seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Elohim. Quase toda a cidade para ouvir a palavra de Elohim. Obediência, confissão de pecados e fé. Sendo assim, o segundo êxodo exige uma fé totalmente hebraica, emuná. O segundo êxodo vai exigir uma fé não intelectual, totalmente hebraica, emuná. A fé bíblica e não mais uma fé intelectual apenas. A fé intelectual é a fé que todos têm. Ela é uma fé popular. Se você chegar numa padaria, numa fila de uma padaria, e perguntar quem aqui tem fé, todos vão dizer que temos fé. Essa é uma fé popular. Essa é uma fé que todos têm. Você tem fé que essa cadeira não vai cair com você. Não é? Porque o fabricante já fez para ela não desabar. Não confie nas nossas não, porque estão muito velhas. Não confie nelas não. A fé emuná contém. A fé emuná contém confiança, certeza, fidelidade e compromisso. A fé emuná contém, vou repetir, confiança, certeza, fidelidade e compromisso. A ideia básica da fé bíblica, cuja palavra hebraica é emuná, que significa firmeza, confiança e certeza, é isso que significa a palavra hebraica emuná. Firmeza, confiança, certeza de que Elohim está presente. Não é? Veja comigo Romanos, capítulo 4, versículo 17 a 21. Romanos, capítulo 4, depois de Atos, Romanos 4. Essa é a fé emuná, firmeza, confiança e certeza. Olha aí. Versículo 17. Como está escrito, Romanos 4, versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Elohim, que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Então, ele vai dizer, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Elohim, deixando-se levar pela incredulidade ou pela fé intelectual, né? Pois era já quase mas foi fortificado na fé, dando glória a Elohim. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Esta é a fé emuná. A coisa não existe, mas você crê que ela existe. Que ela está ali. Firmeza, confiança e certeza.
Quando nós vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar a galeria dos heróis da fé pelo cristianismo, que diz a galeria dos heróis da fé. Vamos lá para você ver Hebreus. Quando você estuda nos seminários teológicos, você usa-se muito essa expressão. Tem gente que costuma acrescentar aqui alguns heróis da fé com a fé intelectual. Pastores, esse povo todo comum, igual nós mesmos, sujeitos a todas as falhas, costuma querer acrescentar nessa galeria de heróis da fé. Eu já vi. Olha aqui, o versículo 1, que nós não vamos ler tudo. Ora, a fé é a certeza. Emuná é certeza. Ele está falando aqui de uma certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. A prova das coisas que não veem. Isso aqui é tudo uma fé emuná, hebraica. Uma fé emuná, hebraica. Agora você volta comigo em Romanos 11. Rogério canta lindamente isso aqui. Romanos 11, 33 a 36. Olha para você ver. Essa é a fé emuná. Romanos 11, versículo 33 a 36. Olha só, Paulo escreve que quando entrar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. É a fé emuná, ele vê. Aí ele vai dizer com firmeza isto. Ele vai determinar com firmeza, olha aqui. Aí ele vai cantar um hino de adoração. Temos aqui uma certeza de confiança, uma firmeza que contrasta com os conceitos populares de fé. Que contrasta com os conceitos populares de fé. Olha aqui, olha aqui. Ó a profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Elohim. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreende a mente do Eterno? Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Facinha lição. Fé, emuná, firmeza, confiança e certeza. Paulo aqui ele podia cantar no final do seu escrito. Fala, André. Isso. Está vendo lá, ó? Tudo que não provém de fé, da fé, é pecado. Por quê? Hã? Exatamente. Tudo. Sabe por quê? Porque quando você desconfia dele, de Elohim, é pecado. Quando você não se torna fiel a ele, é pecado. E quando você não se compromete com ele, é pecado. Isso é fé emuná. A ideia básica da fé bíblica é essa fé. Então você vai ver que emuná expressa o conceito básico de sustento e livramento. Emuná expressa o conceito básico de sustento e de livramento. A Torá possui uma ideia bastante básica. Vamos lá, na nossa paraxá. Êxodo capítulo 17. Bechalar, quando enviares. Êxodo capítulo 17. Olha aqui, ó. Sustento e livramento. Amaleque, filho de Tímina aqui, versículo 12. É a batalha de Refidim, né? É a batalha de Refidim. Amaleque, Amaleque peleja. Moisés vai pelejar aqui contra Amaleque. Amaleque é filho de Tímina, concubina de Elifaz, filho de Esaú. A luta entre Israel e Amaleque é implacável. E ela continuará de geração em geração. Ela é símbolo de todos os inimigos de Israel. A Bíblia vai nos mostrar aqui essa fé, que é algo seguro, uma certeza. Fala de algo possível
e que se espera ser verdadeiro, ainda que não seja certo. Olha aqui. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. A fé bíblica é uma fé segura, é uma fé firme, é isso aí. Fé firme, certeza, segurança. Você viu aí? É isso aqui, ó. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada, à boca da espada. Ele vai vencer. Isso aqui é fé segura e firme, emuná. Emuná. Eu costumo usar uma expressão popular, que a nossa fé tem que ser de pé no chão. Porque se não tiver compromisso, fidelidade e confiança, não é fé. Hebraica, não. É fé popular, que todos têm. Uma fé intelectual. Não é? Não é fé bíblica, não. Eu estou querendo destacar para vocês a fé bíblica. Você veja que você tem aqui sinais na Beit, aqui na sinagoga, vários sinais desta fé. Quando você entra pela rua Adão Benezar, você passa diante de uma porta que era a porta desta casa, escrita, ele é a rocha. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 32, por favor. Aqui é fé, certeza e segurança, que se aplica ao próprio Elohim. Oi, Quem, em concordância com o que a senhora está falando, os judeus ensinam que o nome de Amaleque, ele tem o mesmo valor numérico da palavra hebraica que significa dúvida. E quando os judeus ensinam que quando Amaleque vem guerrear contra Israel é para que gerasse dúvida no coração do povo. Tá vendo? Esfriando o povo espiritualmente. Né? Vocês entenderam o que é que repete? Quer que repete? Repete, meu filho. Os judeus ensinam que o nome Amaleque em hebraico, ele tem o mesmo valor numérico, a mesma etimologia da palavra hebraico que significa dúvida. Então, quando Amaleque, que dúvida é contrário à fé, que é o que a pastora está ensinando. Então, quando Amaleque vem atacar o povo, o intuito dele é de gerar no povo dúvida contra as promessas de Elohim, causar uma esfrieza espiritual no povo. Então esse é o intuito, trazendo isso para a nossa realidade, é o que o mundo tenta transmitir para nós, para que a gente aceite Amaleque em nossas vidas e gera dúvida, e que a gente não venha a exercer fé, a emunar em Elohim. Aceite Amaleque na nossa vida e gere dúvida. E a falta de fé, você fortalece a mão do inimigo. Amém. Amém, é isso aí. Fortalece a mão de Amaleque. Você fortalece a mão de Amaleque, inimigo de Israel. Irmãos, aqui, e é na entrada aqui da sinagoga, nós devemos andar nessa firmeza de fé. Porque, do contrário, nós não agradaremos ao Eterno. Nós temos que ter na nossa vida um nada consta. Nós teremos que ter uma folha limpa de segurança e certeza em Elohim. Quando eles forem consultar a nossa vida, nada consta. Para que nós possamos prosseguir com toda firmeza e segurança nele. Irmãos, quando você entra aqui, você encontra esse texto ali. Esse texto ali é a segurança que se aplica ao próprio Elohim. Por isso que o inimigo quer tirar ali. Por isso que o inimigo quer arrancar a porta dali, da parede. Eu disse para a pessoa, arranque com as suas próprias mãos. Sabe lá se a mão vai voltar ao lugar? Porque é uma fé. Nós a colocamos ali por fé. Em Elohim, ele é a certeza de fé nossa. Aqui, ó, nós temos amor. Olha bem aqui. Capítulo 32. Deixa eu chegar lá. Olha o versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é verdade, e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. O que ele está mandando? Ele está beneficiando toda a comunidade aqui em volta. A todos aqui, chamando-os para salvação e fé nele. Salvação e fé nele.
Goteja a minha doutrina, faz pingar os meus ditos sobre eles, lentamente, as minhas águas, em período de grandes secas. É isso que está ali. Então o inimigo quer retirar, quer remover. Remova. A briga não é conosco, a briga é com quem mandou colocar. Não é não? Então, por isso que a música que nós cantamos, inclinai os ouvidos, terra e céus. Põe para mim, meu amor. Nós cantamos agora de manhã. Olha o que diz. Passa mais um pouquinho. Ao gotejar é minha doutrina. Pode ir, pode ir. Olha a fé emuná ali, ó. Passa. Pode passar. Como erva que... Não mais. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, todas as suas estradas são justiça, ele é verdade. O el da adesão. Fé no hebraico é adesão. Fé no hebraico é adesão, sem maldade, justo e fiel. Porque ele quer bem a todos. Ele quer salvar a todos. A todos. Por isso nós cantamos essa melodia colocada na palavra. Goteja a minha doutrina. A placa está ali para gotejar a doutrina. A doutrina de quem? Dessa sinagoga? Não, a doutrina de Elohim. É o que está na palavra, obediência a ele. Isso é fé. Isso é fé. Isto é fé. Outro exemplo básico de fé. Vamos lá em 2 Samuel, para você ver. Da fé judaica. 2 Samuel, capítulo 1 Samuel, desculpe-me, irmãos. 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel 26. Você vai deparar aqui com uma situação de uma fé certa e segura daquilo que Elohim havia dito. Olha só, o versículo 23. Olha aqui. Respondeu Davi, o 22. Eis aqui a lança do rei, venha cá um dos seus moços e leve-a. O Eterno, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Eterno te entregou hoje nas minhas mãos, Saúl, diz Davi para Saúl. Mas eu não quis estendê-las contra o ungido do Eterno. Assim como foi a tua vida hoje de minha estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Eterno. E ele me livre dessa tribulação. Era a fé que Davi tinha. Ele tinha o seu inimigo nas mãos para matá-lo. E ele não vai fazê-lo. Porque ele confiava que aquele que o chamou ia completar a obra. Ele tinha certeza, ele tinha firmeza de fé. O segundo conceito de fé, que compõe a fé bíblica, a emuná, é a fidelidade, pois o fiel é estabelecido. O segundo conceito de fé é a fidelidade. Pois o fiel foi estabelecido. Aonde que você encontra base na Torá para isso? Deuteronômio capítulo 7. Vamos lá. O segundo conceito de fé, os três conceitos que eu disse, não é? Firmeza, certeza e segurança. O outro, fidelidade. O outro, compromisso. Essa é a fé bíblica. O segundo item que compõe a fé bíblica é a fidelidade. Deuteronômio 7, 9. Olha aqui. Saberás, portanto, que o eterno teu Elohim, o Elohim fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. É a mesma coisa do pacto davídico que Paulo estava falando naquele tratado de Atos, capítulo 13, na sinagoga. É o mesmo. É o pacto davídico que ele estava dizendo ali. Ele é fiel, ó. Então ele vai exigir fidelidade também de você e de mim. Ele vai exigir, ele é fiel, ele vai exigir fidelidade. Minha e sua. Ser fiel, certo, dependente do eterno, descrevem aqueles que creem nele. Ser fiel, dependente do eterno, vai descrever aqueles que creem nele. Aqueles que creem nele.
Neemias, vamos ver no livro do restauro, da restauração, Neemias capítulo 9, versículo 8. Ser fiel é ser certo que o Eterno há de responder aquilo que ele prometeu. Está ligado aos que creem. 9, versículo 8. Olha o versículo 7 de Neemias 9, 7 e 8. Tu és, Eterno Elohim, que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhes deste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel na tua presença. Se teu pai na fé foi fiel, você terá que ser fiel igual a ele, para obter a fé emuná. Olha aqui. E fizeste com ele aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus. E cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Um exemplo muito interessante sobre a relação entre crer e estar estabelecido e permanecer se encontra em Isaías 7:9. Aqui ele nos amarra bonito. Isaías capítulo 7, versículo 9. Eu vou repetir. Um exemplo muito interessante é o de Acás. É a relação entre crer, estabelecer e permanecer. Ele nos estabeleceu aqui, mas só permaneceremos se fizermos aquilo que ele nos manda e permanecermos com a mesma fé de que quando nós saímos lá de Jardim da Penha. Só permaneceremos. Estamos estabelecidos, né? Cremos, estamos estabelecidos, veremos se permaneceremos. Se andarmos nesta fé emuná. Só assim, com fidelidade. Olha aqui o que ele diz. Versículo 9. Entretanto, a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria, aonde que eu estou, é o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes, não permanecereis Acás. Depois o profeta fica tão irritado com ele, com a incredulidade dele, com a fé popular que ele tinha. A fé popular vai te levar ao misticismo. A fé popular vai te levar a consultar a demônios. É isso que a fé popular vai te fazer. O profeta fica tão irritado com ele, que no versículo, pede, e continuou o Eterno a falar com Acás, dizendo, pede para ti o Eterno teu Elohim um sinal, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, diz, não pedirei, nem tentarei ao Eterno. A gracinha. Tomou um texto bíblico para responder ao profeta. O profeta manda bala nele. Olha aqui, ó, portanto, então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Elohim, com a vossa pouca falta de fé. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Pouca falta de fé, isso aqui, ó. A casa estava estabelecida no reino de Israel. Mas ele não exerceu uma fé emuná, uma fé de fidelidade a Elohim. Ele não permaneceu. Ele não permaneceu. E você não permanecerá se você permanecer, se você continuar com a infidelidade. Não ficará firme, não permanecerá. Pois sem fé, você não permanecerá. Sem a fé judaica, sem a fé hebraica, você não permanecerá. Vamos lá para você ver isso em Abacuque. Abacuque. Olha aqui. Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha como o profeta começa falando. Eis que a sua alma se incha,
ela não é reta nele. Aí ele completa a parte B do versículo. Mas o justo pela fé viverá. O que é inchar? É o que aconteceu com Acás. O que é inchar? É o que aconteceu com Uzias. Quando se exaltou e se tornou soberbo, não permanece. Os sacerdotes foram lá e o puseram para fora do templo. Não permanece. Inchar, né? Inchar é tornar entumecido, aumentado de volume, orgulhoso, soberbo. Por isso que nós temos que começar a nos consagrar para tirar o inchaço. Ele não é fiel, diz o profeta. Olha o versículo 5 a 7. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, é infiel, é um soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que multiplica o que não é seu. Viu? Que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão o que te farão tremer? Então lhe servirás tu de despojo. Então lhe servirás tu de despojo. Por quê? Porque o justo viverá da fé emuná. Uma fé de certeza, uma fé de fidelidade e uma fé de compromisso. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: pois nele o justo se descobre a justiça de Elohim, de fé em fé. Pode ir lá, Romanos 1. Vai lá, eu vou esperar. Versículo 17. A lição hoje está facinho. Fácil. Fácil, porque a paraxá toda é fé. Toda é fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pois nele se descobre a justiça de Elohim, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Paulo repete isso aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas. E Yeshua vai confirmar a relação entre a fé e crer. Vamos lá, está na nossa paraxá. João capítulo 6. E Yeshua vai confirmar aqui por que nós temos essa Brit Hadashah de João. Capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 29. Por quê? Porque aqui ele vai confirmar a relação entre fé e crer. Fé e crer. Fé, emuná e crer. Olha só, no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Yeshua não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Yeshua não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e se foram para Cafarnaum, à procura de Yeshua. Encontrando do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu: Yeshua, não era brincadeira não, né? Olha aqui. Em verdade eu vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, não pela fé, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Que permanece para a vida eterna. Cuidado, você não permanecer. Você ir até aqui, ele te estabelecer e não te permitir permanecer por causa da fé. Da minha e da sua infidelidade. Infidelidade. Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Elohim, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Elohim? Respondeu Yeshua: a obra de Elohim é esta: crede naquele que ele enviou, fé e crer.
O terceiro conceito da fé no hebraico emuná é compromisso. É compromisso. Pois Elohim espera um compromisso da parte de cada um individualmente. Compromisso individual. Uma obrigação. Uma promessa mais ou menos solene que você já fez várias e várias vezes. Prometeu servi-lo, prometeu retirar o quinto e não retira. Prometeu dar o seu dízimo e é devedor. Dízimo nenhum é seu. E você não o faz. Por causa da sua infidelidade. E por causa da sua falta de compromisso. Da falta de cumprir o seu acordo entre Elohim e o seu povo, que você fez com ele, que você abriu a boca e disse. Esse é o compromisso. Eu quero te levar lá em 1 Crônicas 9, para que você veja o que é uma fé de compromisso. 1 Crônicas, capítulo 9. Outro dia nós começamos a orar aqui, Rogério a chorar, porque ele falou, obrigado, Eterno, porque tu me trouxestes aqui para os arredores da sinagoga, para que eu possa servi-lo todo o tempo que eu estiver em condições de fazê-lo. 29, aí você vai entender o que é uma fé de compromisso. Olha o 17. 29, desculpe-me, 9. Eu estou lá em 29. 1 Crônicas 9, 17 a 22. Olha aqui, ó. Foram porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos cujo chefe era Salum. Até o presente estavam de guarda à porta do rei, que ficava para o oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Asaf, filho de Corá, e os seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham sido responsáveis pelo arraial do Eterno e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Eterno era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212. Foram registrados segundo as suas genealogias, nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os que constituíram no seu cargo. Viu? Isso é uma fé de compromisso. Vai em Neemias, outra vez comigo, por favor. Neemias capítulo 9. Já estou terminando. Neemias capítulo 9. Fé, emuná, compromisso. Certeza, confiança, primeiro conceito, segundo fidelidade, terceiro conceito, compromisso. 9, 38. Neemias 9, versículo 38. Por causa de tudo isto, fizemos uma firme aliança, está vendo? Ao estabelecimento aqui do compromisso, uma obrigação, uma promessa. E aí escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que a selaram foram, capítulo 10, Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, e aí vem dizendo todos eles. Olha lá, versículo 29, firmemente aderiram a seus irmãos os nobres e convieram um juramento sob pena de maldição, de que andariam na Torá de Elohim, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Elohim, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Eterno, nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. E de que, só até aí tá bom, você já entendeu, né? Agora vamos lá. Oi. Fala. É porque o segundo êxodo é acompanhado de arrependimento. Tá.
Ah, o portal, ó. Ó o portal do arrependimento, ó. E é batizado pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é cura. Porque você não vê, o Espírito Santo você não vê, você sente, é fé. Aí tem que ver com fé. E aí é sua. Se você continuar com a fé sem compromisso, sem fidelidade e sem certeza, você se tornará um místico. Por isso que tem que vir para a palavra. Por isso que eu estou vindo pela palavra. Aí, no primeiro que eu falei foi Mateus 7, 25. Que diz o quê? Yeshua fala o quê? Ele fala dos dois fundamentos. É isso? Ele fala assim, Mateus 7, 25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela... Mas aí está falando da construção da casa, meu filho. E como se construi essa casa. Essa casa é construída de fé em fé. É isso. Construída de fé em fé. Vamos... de fé em fé. É aquilo que Paulo está A falando. base para o compromisso Que é outro fundamento, é exatamente a dúvida, na areia. Isso. Você sente temor e cai. A outra que você está na fé... Mas não, você não sente temor e cai, você não trabalhou para construir, porque você não tem compromisso. Por isso que vai cair. Porque você quis construir sobre a areia. A areia, o vento vai dar e vai derrubar a tua casa. Por isso que é fé de compromisso. Compromisso, fidelidade. Porque, irmãos, se nós não trabalharmos e continuarmos dentro de casa com o nosso bracinho cruzado, ó, e nada, essa fé sua se tornará mística. Fala, Léo. A base para esse compromisso é a declaração que o povo faz quando recebe ali a Torá no Monte Sinai. Nascer, Venishma. Faremos e cumpriremos. Isso. Essa é a base para um compromisso com a Torá. Isso. Faremos e obedeceremos. Temos que andar, temos que crer. Olha aqui Esther. Olha aqui, o outro exemplo de Esther. Logo depois de Neemias. Esther 2. Olha o versículo de 1 a 4. Passadas estas coisas, e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas, na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Deem-se-lhes tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Veja no capítulo 4, versículo 13 a 16. Olha só, mandou Mordecai e vai falar com ela. Você está achando que por você estar na casa do rei, você vai ser livre quando a destruição vier sobre os judeus? Você já está estabelecido, você não permanecerá. Não permanecerá. Se você não exercer fé, Esther. Mandou ele de volta essa resposta, versículo 13. Não imagina que por estares no palácio, tu somente te escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegasse ao reino. A tal tempo, com comunidade Rehoboth, que chegasse até aqui. Para estabelecer justiça nesse lugar e nessa cidade. Mandou o Esther que tornasse a dizer a Mordecai, vai, ajunta. Aí ela não recuou, viu? Essa é a fé emuná. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias. Nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. É exatamente isso aí. Vamos enfrentar a guerra. Se perecer, pereceu, meu amor. Mas se você continuar sem compromisso, sem fidelidade, sem certeza, sua fé é intelectual, sua fé é uma fé popular, sua fé em breve se tornará mística e você vai pelos caminhos místicos dos pássaros alados. Os pássaros alados. O relato de Lucas, aqui que eu quero encerrar com vocês. Lucas capítulo 7.
Por que que Yeshua aqui vai dizer esta questão aqui? É lindo esse relato de Lucas. Olha para nós encerrarmos. Ele vai falar de um centurião, de um chefe de 100, né? E nós podemos pensar num centurião a serviço do tetrarca Herodes. Nós podemos pensar. O seu servo estava doente, olha aqui. Versículo 1. Tendo Yeshua concluído todos esses discursos perante o povo, ele entrou em Cafarnaum. O servo desse centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Yeshua, enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Ele vai às autoridades judaicas. Olha aqui. Rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele não vai direto a Yeshua. Ele vai às autoridades judaicas. Chegando ele a Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto. Olha o que as autoridades judaicas chegam para Yeshua dizendo: é digno que você lhe conceda isso, Yeshua. Por quê? Porque, olha aqui, por quê? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele ama a nossa nação, ele está inserido dentro de Gênesis 12. Aquele que te ama será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Ele está dentro desse contexto, esse centurião. A serviço de Herodes, o tetrarca. Ele nos edificou a sinagoga, ele tinha compromisso com os judeus na terra que ele estava. Então Yeshua foi com eles, estando já perto da casa. Enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo Yeshua, se maravilhou dele. Yeshua não fala nada. Ele se maravilha da fé do centurião, da adesão que o centurião tinha ao seu povo. Olha aqui, olha aqui. Diz a multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Eu não encontrei em Israel tamanha adesão. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Ele tinha, esse centurião tinha certeza, confiança, fidelidade e compromisso com a nação qual ali estava. Que coisa linda, né, meu filho? Que coisa linda! Pai, em nome de Yeshua, quando o Eterno nos envia, o Enesta para Shabeshalar, Pai, manifesta-se nos nossos corações com o teu poder e a tua graça. Não nos deixe ter uma fé intelectual, uma fé condenada pela tua palavra, uma fé popular que crê em tudo quanto é coisa errada e não uma fé bíblica. A fé bíblica é emuná. A fé que tu plantaste no coração dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E tem plantado nos nossos corações. Tu nos estabelecestes neste lugar. Capacita-nos a permanecer estabelecidos. Do contrário, seremos cortados se não exercermos uma fé de compromisso, de fidelidade, de certeza. Perdoe os nossos pecados se assim o fizemos até agora. Dá-nos graça em abundância como tu destes a Moisés no primeiro êxodo. Dá-nos agora, Pai, para que tenhamos a mesma fé que o teu filho, que operou no coração do teu filho. A certeza, a firmeza, a fidelidade e o compromisso. Dá-nos a tua bênção. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, nosso Messias.